Capítulo 1. Você me pergunta, irmão, se eu amei. Amei sim, amei muito. É uma história especial e terrível, e embora eu tenha 66 anos, quase não ouso revolver a cinza dessa lembrança. Nada quero recusar-lhe, no entanto, mas não faria semelhante narrativa a uma alma menos experiente. São fatos tão estranhos que não posso acreditar que tenham me acontecido. Foi durante mais de 3 anos o joguete de uma ilusão singular e diabólica. Eu, pobre paroco do interior, levei em sonho todas as noites, Deus queira que tenham sido sonhos, uma vida de condenado, uma vida de mundano. Um único olhar complacente lançado a uma mulher quase provocou a perda da minha alma. Mas enfim, com a ajuda de Deus e do meu santo padroeiro, consegui expulsar o espírito maligno que havia se apossado de mim. Minha vida havia se emaranhado com uma vida noturna completamente diferente. Durante o dia, eu era um paroco do Senhor, casto, ocupado com a oração e com as coisas santas. À noite, tão logo fechava os olhos, tornava-me um jovem senhor, perito, conhecedor de mulheres, cães e cavalos, jogando dados, bebendo e blasfemando. E quando ao raiar do dia eu despertava, parecia-me ao contrário, que eu adormecia e sonhava que era paroco. Dessa vida sonâmbula ficaram apenas lembranças de objetos e palavras das quais não posso me defender. E embora jamais tenha saído dos muros do meu presbitério, disse-ia, ao me ouvir falar, um homem que, tendo experimentado de tudo e voltado do mundo, entrou para a religião e desejava terminar no seio de Deus seus dias demasiado agitados. E não um humilde seminarista, que envelheceu numa paróquia desconhecida, no fundo de um bosque e sem qualquer contato com outras coisas seculares. Sim, eu amei como ninguém no mundo amou, com um amor intenso e furioso, tão violento que me surpreendendo que ele não teria feito explodir o meu coração. Ah, que noites, que noites! Desde a minha tenra infância, senti-me com vocação para o estado de sacerdote. Todos os meus estudos foram dirigidos nesse sentido, e a minha vida, até os 24 anos, nada foi senão um longo noviciado. Completada a minha teologia, passei sucessivamente por todas as pequenas ordens e os meus superiores me julgaram digno, apesar da minha juventude e de transpor o último e temerário grau. O dia da minha ordenação foi marcado para a semana de Páscoa. Eu nunca estivera no mundo. O mundo era para mim o reduto do colégio e do seminário. Eu sabia vagamente que havia algo que se chamava mulher, mas não detinha nisso meu pensamento. Eu era de uma inocência perfeita. Só via minha mãe mais velha e enferma durante 2 vezes por ano. Essas eram todas as minhas relações com o exterior. Nada me fazia falta e eu não sentia a menor hesitação diante daquele engajamento irrevogável. Estava cheio de alegria e impaciência. Nunca um jovem noivo contou as horas com ardor mais febril. Eu não dormia, sonhava que dizia a missa. Ser paroco, nada havia para mim de mais belo no mundo. Eu teria recusado ser rei ou poeta. Minha ambição nada concebia. O que digo agora é para mostrar o quanto o que me aconteceu não deveria ter me acontecido, e de que fascínio inexplicável fui vítima. Chegado ao grande dia, eu ia para a igreja com um passo tão leve que parecia-me estar suspenso no ar ou ter asa nos ombros. Acreditava-me um anjo e me surpreendia com a fisionomia sombria e preocupada dos meus companheiros, pois éramos muitos. Eu havia passado a noite orando e estava num estado de quase beira ao êxtase. O bispo, velhinho e venerável, parecia-me Deus, o Pai, inclinado sobre a eternidade, e eu via o céu através das arcadas do templo. Você conhece os detalhes da cerimônia: a bênção, a comunhão sob 2 espécies, a unção da palma das mãos com óleo e, finalmente, o santo sacrifício, oferecido juntamente com o bispo. Não me deterei nessa parte. Ah, como Jó tinha razão e como é prudente aquele que não compactua com seus olhos. Eu ergui por acaso a cabeça que mantivera até então inclinada e vi à minha frente, tão perto que poderia tocá-la, embora na realidade ela estivesse a uma distância bastante considerável e do outro lado da baloastra, uma jovem de rara beleza e vestida com uma magnificência real.
Foi como se escamas me caíssem das pupilas. Tive a mesma sensação de um cego que recuperava subitamente a visão. O bispo, tão resplandecente havia pouco tempo, apagou-se de repente. As velas empalideceram sob os candelabros em ouro como estrelas da manhã. E em toda a igreja se fez uma completa escuridão. A encantadora criatura destacava-se contra aquele fundo de sombras como uma revelação angelical. Parecia estar iluminada por ela mesma e a proporcionar uma luz em vez de recebê-la. Abaixei as pálpebras, decidido a não mais erguê-las para me subtrair da influência dos objetos externos, pois a distração me invadia cada vez mais e eu mal sabia o que fazia. Um minuto depois, porém, eu reabri os olhos, pois através de meus cílios eu a via faiscante com as cores do prisma e numa penumbra púrpura, quase como o sol. Ah, como ela era bela! Os maiores pintores, quando perseguindo nos céus a beleza ideal, trouxeram para a terra o divino retrato da Madonna. Sequer se aproximavam daquela fabulosa realidade. Nem os versos do poeta, nem a paleta do pintor conseguem representá-la. Ela era alta, com a aparência e porte de deusa. Seus cabelos, de um louro suave, separavam-se no alto da cabeça e corriam-lhe sob as têmporas como 2 rios de ouro. Sua testa, de uma brancura azulada e transparente, estendia-se larga e serena sobre os arcos dos 2 grandes cílios quase marrons, singularidade que realçava ainda mais o efeito das pupilas verdes, de vivacidade e brilho insustentáveis. Ah, que olhos! Com o clarão decidiam o destino de um homem. Tinham uma vida, uma limpidez, um ardor, uma umidade brilhante que eu nunca vira num olho humano. Eles partiam raios como flechas e que eu via claramente atingirem meu coração. Não sei se a chama que os iluminava vinha do céu ou do inferno, mas com certeza vinham de um ou do outro. Aquela mulher era um anjo ou um demônio, ou talvez ambos. Ela certamente não saíra do flanco de Eva, a mãe comum. Dente a mais bela água cintilavam o seu sorriso vermelho, e pequenas covinhas se criavam a cada inflexão da sua boca, no cetim rosa de suas adoráveis faces. Quanto ao seu nariz, era de uma delicadeza e de um orgulho absolutamente reais, e revelava a mais nobre origem. Reflexos de ágata brincavam sobre a pele lisa e reluzente dos seus ombros semicobertos, e fileiras de grandes pérolas claras, de um tom quase semelhante ao seu pescoço, desciam-lhe sobre o colo, enfeitando-o. De tempos em tempos, ela erguia a cabeça num movimento ondulante de serpente e pavão, que se emite e imprimia um leve frêmito, a gola alta bordada que a envolvia como uma armadura de prata. Ela usava um vestido de veludo e de suas largas mangas forradas de arminho saíam mãos aristocráticas de infinita delicadeza, com dedos longos e arredondados, e de tão ideal transparência que deixavam passar a luz, como aquelas da aurora. Todos esses detalhes ainda estão tão presentes em mim como se datassem de ontem, e mesmo que eu estivesse extremamente perturbado, nada me escapava. A mais leve nuance, o pequeno ponto negro no canto do queixo, a imperceptível penugem na comissura dos lábios, o aveludado na testa, a sombra trêmula dos cílios sobre as faces, eu absorvia tudo com uma lucidez espantosa. À medida que eu a olhava, sentia abrirem-se em mim portas que até então haviam estado fechadas. Respiradouros obstruídos estampavam-se em todos os sentidos e deixavam entrar perspectivas desconhecidas. A vida me surgia sobre um aspecto totalmente novo. Eu acabava de nascer para uma nova ordem de ideias. Uma angústia aterrorizante parecia-me num segundo e um século. A cerimônia, entretanto, avançava. Eu era levado para bem longe do mundo, cuja entrada meus desejos nascentes acendiavam furiosamente. Eu disse então sim, quando queria dizer não, quando tudo em mim se revoltava e protestava contra a violência que a minha língua fazia à minha alma. A força oculta arrancava-me as palavras da garganta, ainda que eu não quisesse. Talvez seja isso que faz com que tantas jovens caminhem para o altar com a firme resolução de recusar violentamente o esposo que lhes é imposto e que nenhuma delas execute o seu plano. Certamente é isso que faz com que tantas noviças tomem o véu
embora bem decididas a rasgá-la em pedaços no momento de pronunciar os votos. Não se ousa causar tal escândalo diante de todos, nem frustrar a expectativa de tanta gente. Todas aquelas vontades, todos aqueles olhares parecem pesar sobre você como uma manta de chumbo. E depois, as medidas foram tão bem tiradas, tudo foi tão bem acertado de antemão, de uma forma tão evidentemente irrevogável, que o pensamento cede ao peso da coisa e se anula por completo. O olhar da bela desconhecida mudava de expressão conforme progredia a cerimônia. De terno e acariciante que era no início, tomou um ar de descontentamento, de desdém, como se não tivesse sido compreendido. Fiz um esforço suficiente para arrancar uma montanha para gritar que não queria mais ser padre, mas não consegui. Minha língua ficou grudada em meu palato e me foi impossível traduzir minha vontade pelo menor movimento negativo. Eu estava inteiramente desperto, num estado semelhante ao de pesadelo, quando se quer dar um grito do qual depende a vossa vida e não se consegue fazê-lo. Ela parecia insensível ao martírio pelo qual passava, e como para me encorajar, lançou-me um olhar cheio de promessas divinas. Seus olhos eram um poema, no qual cada palavra formava um verso. Ela me dizia com os olhos: se quiseres ser meu, te farei mais feliz do que o próprio Deus em seu paraíso. Os anjos sentirão ciúmes de ti. Rasga essa fúnebre mortalha na qual vais te envolver. Eu sou a beleza, eu sou a juventude, eu sou a vida. Vem a mim, nós seremos o amor. O que poderá Jeová te oferecer em compensação? Vossa vida passará como um sonho, e nada será além de um beijo eterno. Deita por terra o vinho desse cálice e estarás livre. Eu te levarei para as ilhas desconhecidas, dormirás sobre meu seio, num leito de ouro maciço e sobre um dossel de prata. Pois eu te amo e te quero tomar a teu Deus. Diante de tantos corações nobres, correm rios de amor que não chegam até ele. Ela parecia me enviar essas palavras com um ritmo de infinita doçura, pois seu olhar quase tinha sonoridade, e as frases que seus olhos me enviavam ecoavam no fundo do meu coração, como uma boca invisível a estivesse soprando em minha alma. Eu sentia-me prestes a renunciar a Deus, contudo, meu coração cumpria maquinalmente as formalidades da cerimônia. A bela me lançou um olhar tão suplicante, tão desesperado, tantas lâminas agudas me transpassavam o coração, que senti mais punhais no peito do que a mãe sente dores. Estava feito. Eu era padre.